vamos falar sobre fitoterápicos. Vamos descobrir quais são aqueles fitoterápicos que rejuvenescem e desinflamam. Quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto é a biomédica Franciela Bednarski. Muito prazer e muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Doutora, para quem não sabe, a gente já começa aqui o nosso bate-papo explicando o que são os fitoterápicos. Certo. Os fitoterápicos são uma classe de medicamentos que têm os seus princípios ativos oriundos de plantas medicinais. Então, nós temos muitas plantas que têm compostos que podem ser utilizados para rejuvenescer, desinflamar, compostos como antioxidantes. Então, é uma classe de medicamentos oriundos de plantas. É isso, mas eles acabam sendo utilizados, quando a gente está falando de doenças, eles acabam sendo utilizados como uma terapia integrativa, alternativa, é isso? Complementar? Sim, é isso, porque quando nós pensamos em medicamentos fitoterápicos, vale lembrar que eles têm um mecanismo de ação diferente dos medicamentos alopáticos. Tá. Então, o primeiro erro seria comparar os dois. Os medicamentos fitoterápicos, eles são utilizados pensando em tratamentos a médio e longo prazo, e eles também são utilizados por pessoas que querem modular o seu corpo todo. Eles têm um princípio ativo, mas eles não têm apenas uma ação específica. Então, quando eu utilizo um fitoterápico, eu vou ter vários benefícios. Diferente de um medicamento convencional, alopático, que ele vai resolver um ponto específico no meu corpo. Então, não usamos fitoterápicos, por exemplo, para questões urgentes. Não usamos fitoterápicos. Dá para comparar com a homeopatia ou não? Não, também não, porque também a homeopatia não provém apenas de plantas medicinais. A homeopatia provém de minerais, né? De animais, inclusive, então não, são diferentes. Totalmente diferentes, mas dá para comparar com relação ao tempo, né? Que os homeopáticos também trabalham dessa maneira, né? É um tratamento de longo prazo. Eu não sou especialista em homeopatia, mas assim, a fitoterapia, nós colhemos bons resultados com o tempo de uso. São naturais os fitoterápicos, mas pode haver algum tipo de efeito colateral? Sim, os medicamentos naturais, eles precisam... Existe uma legislação no Brasil que regulamenta toda a formulação, a distribuição desses medicamentos. Então, eles têm uma dose recomendada, eles têm uma dosagem, né, uma dose recomendada, e eles têm os efeitos tóxicos já são conhecidos. Então, eles precisam oferecer segurança para as pessoas. Mas sim, um erro é você pensar que, por ser um medicamento natural, ele não vai produzir toxicidade e nem efeito colateral. Claro que nós não podemos, mais uma vez, comparar com os medicamentos alopáticos, né? Mas nós temos, por exemplo, resveratrol, que é um fitoterápico, que está muito utilizado, que está sendo muito utilizado. Ele tem um efeito de bloquear a ação de outros medicamentos alopáticos conforme a dose que está sendo usada. Então, é necessário uma recomendação, buscar um profissional, entender o que é que vai ser tratado para a dose, né, para a dose terapêutica ter o seu efeito, para o seu uso também, né, o tempo de uso também ser conhecido. Ele interfere com outros medicamentos e ele interfere com outros fitoterápicos também. Então tem que ter uma receita ali muito bem dada, né? Exatamente. Muito bem recomendada. Sim, assim, para que a pessoa comece um tratamento, é isso? Exatamente. Assim, eu não conheço casos de morte por ter utilizado fitoterápicos, né? De bloqueio de um outro tratamento que não pode ser bloqueado. Existem interferências, sim. É importante, né? E aí, no caso, consultar o seu médico, aquele que já está te tratando, né, de outras formas, é isso? Precisa consultar alguém, um especialista nessa área, porque
Nós não temos muitos médicos assim interessados na fitoterapia, o que é uma pena, mas nós temos bons profissionais nessa área. E tem algum tipo de contraindicação, doutora? Algumas fórmulas não podem ser consumidas por gestantes, por pessoas que estão fazendo tratamentos para doenças hepáticas, doenças renais, para as mamães que estão amamentando. Então, a depender da formulação, sim, existem. Bem, mas você é especialista, né, na parte estética. Estamos aqui hoje justamente para falar sobre fitoterápicos que desinflamam, por consequência rejuvenescem. Isso. E por consequência também vão evitar doenças, né? Porque é um tratamento muito preventivo, não é? Sim, é isso mesmo. A minha especialidade é na área da estética e eu costumo dizer que a estética, os resultados excepcionais da estética, elas dependem de um metabolismo saudável. Né? Então, nós precisamos cuidar de dentro, porque a nossa pele é o reflexo do nosso metabolismo. E lógico que tudo começa com pequenas inflamações que se tornam grandes inflamações e que vão bagunçando todo o nosso corpo. Né? O que é um corpo inflamado? Geralmente nós temos uma resposta inflamatória natural, saudável, e isso não é um problema, né? A inflamação é uma resposta natural do nosso organismo. Agora, todo mundo fala em inflamação porque nós vivemos num ambiente muito propício a causar inflamações, né? Então, uma inflamação, ela vai aumentando o seu grau, a sua intensidade, ela vai prejudicando o funcionamento dos órgãos, dos nossos órgãos, e com o tempo ela vai causar a perda da função de um órgão, por exemplo. Né? Então, nós temos que cuidar com essa inflamação silenciosa, que é aquela inflamação que não está produzindo febre, por exemplo, porque é, né, uma resposta de uma inflamação, a febre, em casos agudos e extremos, mas ela está prejudicando a nossa circulação, a absorção dos nossos nutrientes pelo intestino. Então, ela está prejudicando as nossas funções cognitivas, né? No raciocínio, pensamento, atenção, foco. Então, quando nós pensamos em prevenir inflamações utilizando fitoterápicos, nós conseguimos ter, a longo prazo, prevenção de doenças sérias, como doenças neurodegenerativas, Alzheimer, né? Essas doenças que não têm um desfecho bom. Exatamente, então a gente envelhece antes, né? É por isso que a gente está aqui para falar sobre rejuvenescimento, sobre o não envelhecer precocemente. E a gente tem algumas telas, então, desses fitoterápicos, né? Vou pedir para colocar a primeira tela no ar, por favor, diretor. Olha lá, o primeiro é a quercetina, antioxidante que ajuda na imunidade e na proteção celular. E aí a gente tem alguns alimentos, né, onde é encontrada a quercetina. Próxima tela, olha lá, cebola roxa, maçã e brócolis. Fala um pouquinho, doutora. A quercetina, ela é um flavonoide recentemente descoberto, digamos assim, né, dentro da história da fitoterapia, então um pouco mais recente. A quercetina, ela previne doenças senis, ela melhora a microcirculação. Então, a quercetina, junto com o resveratrol, que é famoso por estar presente nos vinhos, ela vai ativar uma família de genes conhecidos já com relação à longevidade, que é os genes da família das sirtuínas. Então, a quercetina é um ótimo alimento, um ótimo suplemento fitoterápico. Acontece que, quando nós estamos falando de onde eles podem ser encontrados, as pessoas começam a calcular quanto desse alimento elas precisam ingerir para ter esse efeito terapêutico. Já vou dar uma notícia não tão boa,
é impossível nós conseguirmos uma ingestão adequada desses alimentos com efeito terapêutico. Então, o que eu costumo dizer, nós complementamos a fitoterapia, a suplementação com os alimentos, mas nós não podemos depender dos alimentos para ter o resultado terapêutico. Não vai fazer efeito nenhum. Apesar de que são alimentos da terra, são alimentos saudáveis, nós precisamos incluir esses alimentos na nossa dieta, mas para ter esses efeitos precisa de suplementação. Precisa, porque as doses elas são maiores do que as doses encontradas em alimentos. Então, você falou sobre o resveratrol, são nomes difíceis de falar, viu, gente? Resveratrol, consegui. Ele é a nossa tela 6, diretor. Coloca na tela pra gente, por favor. Olha lá, o resveratrol e as ações dele. Resveratrol protege o coração e ajuda no envelhecimento saudável, além dos benefícios que você já trouxe, né? E a gente tem aí, ó, uva roxa e amendoim. Sim, ele está presente nas frutas que têm essa cor, essa coloração roxa, ou vermelho intenso, no romã. O amendoim, vale lembrar que é com casca, porque ele está na casca do amendoim. Ah, tá. No pepino japonês também tem resveratrol, nas uvas, em especial as uvas vermelhas e, consequentemente, então, no suco de uva e no vinho também, mas os vermelhos, os tintos, né? Que também é um componente aí que precisa ser consumido no fitoterápico, né? Que é como uma suplementação. E aí eles são combinados, doutora? Podemos combinar, sim, com certeza. Mas veja aqui, existe um estudo falando sobre o resveratrol, que se consumido 8 miligramas de resveratrol por dia durante um longo período, você também tem os efeitos. Agora veja, 8 miligramas de resveratrol por dia, mesmo 8 miligramas, é difícil de você encontrar na sua dieta. Mas eu quero dizer que, a depender do tempo que você está utilizando a substância, você vai ter os efeitos também. É isso aí. A próxima tela é um nome muito difícil. Tela 3, diretor. Epigalocatequina galato. Epigalocatequina galato. Consegui? Conseguiu. Olha lá, longevidade e saúde metabólica. Sim, exatamente. A epigalocatequina, ela está presente no chá branco, no chá verde, no chá preto. Ele está presente na Camellia sinensis, que é a arvorezinha, né, dos chás. Mas ele também está presente nas alcaparras, por exemplo, em conserva. Tá? Então, inclusive, nas alcaparras você vai conseguir uma miligramagem maior do epigalato do que nos chá verdes. Mas supõe-se que 240 ml de chá, aí vale lembrar que é o matcha, acho que é assim que fala, né? Porque ele é feito com o vegetal todo moído, com o pó do vegetal. E o chá não, o chá é uma solução apenas, né? Então você não fica só ele diluído, né? Não ingere o vegetal. Então o matcha tem uma concentração maior do que os chás que nós geralmente fazemos. E outra coisa, o chá, para ter algum efeito terapêutico, que ele já vai ser reduzido, né? Efeito terapêutico de chá é muito reduzido. Mas vale lembrar, não pode ser adoçado, ele não pode ser fervido, a maioria vai depender do que você está utilizando, né? Se for a casca, por exemplo, ele precisa ser fervido. Mas ele precisa ser abafado, porque quando está saindo aquela fumacinha do chá, essa fumacinha está carregando óleos essenciais, está carregando alguns componentes. Então, ele precisa ser abafado, não pode ser endossado. Doutora, a gente tem mais 2 telas. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar uma seguida da outra. Tela 4, fisetina, que ajuda a manter as células jovens. Olha lá.
E tem já a tela 5. A fisetina é morango, maçã e pepino. E aí a tela 5 é a curcumina, que combate inflamações no corpo. E tá aí, é o açafrão, né? É, o açafrão da terra, conhecido. A fisetina, ela... A gente tem só um minutinho, só fala pra gente, assim, do benefício que a Eles gente são tem. ótimos antioxidantes e eles vão atuar promovendo longevidade. É isso, gente. Tudo isso pode ser encontrado nos fitoterápicos, não é isso? Quer saber mais? Entre em contato com a doutora Franciela Bedinars, que tem muito conteúdo lá no Insta dela. É o @drafranciela, @drafranciela, o Instagram. Também tem o YouTube, né? Franciela Bedinars, que como está escrito aí. E tem o WhatsApp da doutora, DDD 11, número 9 1154 1221. Doutora, muito obrigada. Prazer te conhecer. Prazer foi meu. Até Foi uma ótimo. próxima. Até.